Olá, esse é mais um episódio do Conversa Regional, novamente aqui com a série Caieira 65 anos, hoje recebendo um convidado muito especial, o ex-prefeito de Caieiras, Dr. Roberto Yamamoto. Obrigado, doutor, por atender o nosso convite, por estar aqui na Rádio TV Regional. Gostaria que o senhor fizesse uma saudação ao nosso público. Bom, primeiro eu queria agradecer você pelo convite, de estar aqui conversando com vocês, e lógico enviar uma saudação muito especial a todos os que nos acompanham hoje na Rádio TV Regional. E vamos lá, estou à disposição para um bate-papo, para esclarecimento, e para falar um pouquinho com vocês aí, e atendendo ao convite que você me fez. Doutor, antes de abordar a sua trajetória política, eu gostaria de falar sobre a sua infância, sobre a sua juventude e falar sobre a sua vocação para a medicina. Bom, doutor, eu nasci numa família bem pobre, né? O pessoal que enxerga hoje, vê hoje, acha que a gente já nasceu em berço de ouro, mas não foi nada disso. Meu pai era caminhoneiro no início, né? Quando eu nasci em Marília, nasci lá, minha infância foi lá, uma boa parte dela. Meu pai era caminhoneiro nessa época, aí depois ele resolveu mudar de vida e comprou um bar em Jandaia do Sul, terra do Ratinho, isso há muitos anos atrás. E lá eu estudei, fiz o primário lá, na verdade. Naquela época lá era estrada tudo de barro, era uma coisa, né, um sofrimento. E assim, uma coisa que eu tenho uma lembrança da minha infância é que a gente morava numa casa que eu acordava de manhã com o raio do sol batendo na minha cara. Por quê? Que eram aquelas casas de madeira antigas e o telhado tudo quebrado, então amanhecia, o sol batia e acordava a gente com esse. Essa é uma lembrança que eu tenho da minha infância. Depois dessa questão do bar, meu pai resolveu voltar para Marília, aí como caminhoneiro de novo. E aí eu fiz o que a gente chama de primário, né, naquela época, lá em Marília. Eu estudei lá até o que a gente chamamos de oitava série, né? Estudei lá em Marília. Lá eu passei uma boa infância, com as mesmas dificuldades de sempre. Meus pais tinham muita dificuldade assim, de manter, então teve algumas pessoas que foram anjos na vida da minha família, né? Um deles era meu tio, que tinha um armazém lá, e quando ele sabia que a gente estava em dificuldade, ele socorria a gente. Isso foi até 72. Né? Depois aí meu pai resolveu vir para São Paulo, aqui para Perus. Na época meu pai fazia a distribuição tirava cimento da fábrica de Perus e distribuía nos depósitos. Isso de 72. Aí eu vim aqui, estudei no Suzana, primeiro ano, depois nós fomos lá para o Gavião. Aí fiquei até o colégio, completei o terceiro colegial lá e fazia o colegial de manhã, saía correndo, ia para o cursinho lá na Augusta para fazer engenharia. Meu sonho na época era fazer engenharia. Aí comecei o cursinho na Augusta. Naquela época, quem é mais antigo lembra, tinha o tal do CECEM, CECEM, Papo Feio, não é do seu tempo. Né? Mas quem ia para engenharia ia para uma área, quem ia para medicina ia para outra, e quem ia para economia, isso era outro setor. Então eu entrei para fazer uma POFEI no cursinho. No segundo mês do cursinho eu vi que não era a minha área, e aí eu resolvi mudar para medicina. Eu já tinha muitos parentes médicos, e aí resolvi mudar para medicina. Aí fiz o vestibular aqui em São Paulo, com o terceiro ano e cursinho. Fiz o vestibular, fui bem, mas não consegui aprovação. Naquela época era só escola pública, né? A maioria, a gente gostaria fazia tudo para estudar em universidade pública. Meu pai não tinha condição de pagar uma faculdade de medicina, né?
E aí eu acabei indo para Curitiba, fazer um cursinho lá, porque minha avó morava lá, meus primos médicos moravam lá, e me convidaram, eu fui lá. Fui lá, fiz um ano de cursinho e aí, mas também assim, eu estudava das 7 da manhã até 11 da noite. Todo dia, menos domingo. Aí acabei fazendo vestibular lá, era para ter vindo prestar o vestibular aqui em São Paulo, que meus pais estavam aqui. Mas eu gostei lá de Curitiba, era perto, aí eu falei, vou fazer aqui mesmo. Aí fiz vestibular lá e passei lá. E aí, fiquei 6 anos lá, fazendo medicina. Depois, meus pais ainda, pra você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade de medicina, no 3º ano, o Ideir entrou na faculdade de medicina, meu irmão. E a situação em casa era tão complicada que era a faculdade pública. A situação em casa era tão complicada que meu pai pensou em parar meu irmão de estudar medicina lá, e também passou lá, para ele poder trabalhar e ajudar no sustento, e aí eu continuaria porque eu já estava mais para frente. Graças a Deus, as coisas mudaram e ele também fez medicina lá. Então, doutor, assim, é bom até falar um pouco disso, porque as pessoas acham que a gente, né, já que tudo bem fácil. que é tudo bem, que não tem isso, tem aquilo. Minha vida foi uma luta, e não só minha, não, da família inteira, né? Meu pai, minha mãe, pra você ter uma ideia, trabalha até hoje lá em Franco, lá tem as coisas dela lá, então. E isso foi o que levou. Aí eu passei, fiz medicina lá. Depois, assim, até com essas condições também de ter que trabalhar cedo, eu resolvi ir para o interior, fui para o interior lá do Paraná, fiquei 1 ano lá, já formado. Fiquei 1 ano lá, a gente tinha uns amigos, foi feito um hospitalzinho pequenininho, na verdade não podia nem chamar de hospital, era uma clínica. E aí nós fomos para lá e ficamos 1 ano lá, trabalhando. E é assim, Ronaldo, isso é uma passagem boa também. Porque naquela época, no interiorzão, você é médico, você não é especialista. A pessoa vai procurar um médico, gestante, ela vai procurar um médico, e é você. Ortopedia, ela machucou o dedo numa máquina daquele trator, ou uma máquina, quase arrancou o dedo. Não interessa, é você que tem que dar um jeito. Vai fazer uma cesariana, é você que tem que dar um jeito. Não, mas vou mandar você para outro. Não tem outro lugar. Tem que operar. Tá com apendicite, tem que operar. Então, assim, aprendi neste ano que eu fiquei lá, muito mais do que os 6 anos de medicina. Na prática? Na prática. Mas, olha, foi uma vivência, assim, estupenda, né? Mas aí depois eu tinha sempre aquele sonho de voltar para cá. Aí eu fiquei, em 83 eu voltei para cá. Aí vim para a antiga EMED aqui, para o hospitalzinho aqui. E assim começou essa ligação com Caieiras. Aí eu vim para cá em 83, trabalhava na EMED ali 72 horas por semana. Tá? O pessoal falava, mas como? Fazia plantão de segunda a sexta, das 7 às 7, e entrava no domingo, às 7 da manhã, e saía na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Na segunda-feira, às 7 horas da manhã. 24 horas. E assim eu fui trabalhando aqui na EMED, anos e anos, e assim, como que eu aprendi lá no interior, eu pude executar muito aqui. Naquela época era INPS, você atendia 100, 90, 100 pessoas por dia. Né? Mas era um aprendizado, é uma fase da medicina de Caieiras no Brasil, que, pelo menos por aqui, passou. Né? Aí depois eu comecei a trabalhar com o pessoal do convênio aqui em Caieiras também, e aí fui fazendo minhas ligações, acabei me casando aqui, criando família aqui. Desde 83 eu estou por aqui. E aí, nessa experiência de medicina aqui em Caieiras, essa formação de família, o senhor foi se adequando ao jeito da cidade, aos costumes da cidade, e como que surgiu o convite para ingressar na política? Foi em 99, né? 99. Teve umas pessoas que foram lá, eu deixava meu filho
no Pico Roxo. E um dia de manhã, às 7h30 da manhã, eu vi um senhor lá me esperando. Ô Roberto, você vai assistindo aqui, você vai se filiar ao partido. Eu falei, não vou não, não tem nada a ver com esse negócio de política aí não. Ele, não, mas assina aqui, só assina, você vai ajudar a gente. Eu tinha muita amizade com essa pessoa, peguei e assinei. Aí passou um tempo depois, ele falou, não, você vai sair candidato. Eu falei, não vou não. Me deixa longe disso, que eu tenho minha vida toda, eu tenho que trabalhar, eu não tenho nem tempo para fazer isso. E assim, não entendo de política, né? Não sou igual, assim, né? O meu entrevistador aqui gosta de política, narra política, gosta, vive de política. Eu não é algo que te interessava? Não me interessava, nunca me despertou assim, aquele, você vai ser político. Não. Eu sempre pensei no lado da medicina, trabalhar, fazer minhas coisas, ter minha vida. Acabei assinando, voltando ao assunto, e aí a pessoa falou, você vai ser candidato? Vou não. E aí vazou isso para alguns pacientes, né, alguns amigos e tal. Roberto, você não vai? Eu falei, não vou. Não, vai lá que a gente te ajuda. Mas isso é bem espontâneo, né? Vai que a gente te ajuda, a gente precisa mudar, precisa fazer o seu quê, precisa ter gente diferente na área da saúde. Eu falei, nossa. E eu acho que aquilo foi entrando dentro do meu ouvido e fixando no cérebro, foi. Mas eu resisti bastante. Aí na última hora, quando começou aquela coisa de você ingressar mesmo na campanha, fazer a campanha, eu comecei a perguntar para os amigos, e o que você acha disso? Vai lá, ajuda lá, vamos lá, a gente vota em você, arruma voto para você, trabalha. Aí acabou pegando isso e fui. E aí ingressei na tal da política, doutor. Assim, como vereador. Na primeira eleição de 2000, já o vereador mais votado. Mas tive uma votação muito boa, lógico, foi mais votado. Mas grande parte das pessoas que me conheciam como médico e que, né, acreditaram, colocaram lá seu voto de confiança e me ajudaram. E foi assim mesmo, a primeira eleição. Aí o prefeito era o Neto e eu fui. Como foi esse primeiro mandato de vereador? Como que o senhor aprendeu essa nova rotina? Como que o senhor conseguiu conciliar a rotina de médico com a rotina de político? Então, eu não podia parar de trabalhar, né? Lógico. Minha profissão de origem, minha profissão de coisa era médico, porque eu gostava, que eu gosto de fazer. E ainda continuei na vida de médico, e depois eu não trabalhava só na EMEDS, trabalhava em várias empresas, um médico de trabalho. Mas consegui conciliar, pus uma pessoa que me ajudava muito na Câmara, e ia à Câmara lá pelo menos 2 vezes por semana, ia lá, conversava, via, mas eu não fazia atendimento na Câmara. As pessoas nunca, essa vontade eu sempre tive, as pessoas nunca iam lá pedir alguma coisa, não. Normalmente os pedidos eram coisa de saúde. E como eu estava no meio, eu conseguia ajudar, né? Às vezes era uma medicação, às vezes era uma avaliação. Normalmente era uma consulta, quer dizer, não é que eu vou negar uma consulta para a pessoa que está lá, né? Então, isso foi. Mas assim, aí o primeiro mandato. Você, principalmente eu fui eleito com uma outra visão da política, né? E até hoje eu me considero assim, sabe? Uma certa parte, eu tenho muita parte de uma ingenuidade da política, aquela coisa da política que você faz para ajudar a pessoa, para construir alguma coisa, para melhorar a sociedade. Essa parte, assim. E eu ainda conservo uma parte, graças a Deus, ainda conservo uma parte. Eu fui eleito assim, né? Mas a saúde, eu fui eleito, teoricamente, avaliado pela saúde, porque médico, né? O pessoal queria a saúde, queria que mudasse algumas coisas e tal. E se passaram acho que um ano e pouco, e a cobrança começou a aparecer, né? Tal poço, tal não sei o quê, não tem médico lá, não tem remédio ali. E eu lembro que um drama maior era remédio, era medicamento. E aí eu fui conversar com o prefeito.
Fui lá, uma hora, tipo, não, doutor, Neto, assim, a saúde está assim, eu tenho algumas ideias, passo para você, vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas nesse sentido, né, para pelo menos melhorar alguma coisa. E assim, até eu tenho que defender o meu mandato também. E assim, foram várias conversas, né? E foi uma hora, sabe, aquela cobrança. A cobrança ainda era sutil, não era aquela cobrança de ameaça, nem nada disso. Mas eu sentia aquela coisa, né? E eu entrei lá com uma coisa que eu podia fazer mais coisa e tal. E aí o que aconteceu? No meio do mandato, 2 anos e meio de mandato, alguma coisa, lembro disso perfeitamente, eu subia na tribuna de vez em quando, mas naquela vez eu subi na tribuna e falei o que eu sentia. Falei tudo o que eu tinha que fazer, tudo falar e cobrar, e cobrei o prefeito da tribuna, sem nunca perder a educação, nem perder a linha. Simplesmente cobrando uma atuação política e que eu estava sendo cobrado. Bom, e aí teve a nossa amiga estava lá na plateia, tinha uma série de pessoas lá que eu não sei como ficaram sabendo que eu ia falar. Foram lá, gravaram e levaram alguma coisa. No outro dia, minha funcionária tinha sido mandada embora. Mas depois a consciência bateu, voltou tudo ao normal e tal. E eu, depois disso, eu fui trabalhando a política, mas num propósito só. Eu ia sair fora da política. Né? Eu ia sair fora, o meu pensamento era eu sair fora da política. E aí eu comecei a conversar com isso com algumas pessoas, e às vezes dentro do próprio consultório, né, que as pessoas vinham, me orientavam, me pediam, falei, eu vou sair fora disso, isso aqui não é para mim, não dá, sabe, não é do jeito que eu pensava, eu não vou mais não. Aí foi mais complicado, né? O pessoal viu, mas a gente depositou confiança em você, mas você teve toda essa votação, você não pode largar a gente assim, com essa primeira dificuldade e tal, você tem que... E aí aquilo foram me cobrando nesse sentido. Aí eu pensei, falei, eu vou fazer a campanha, mas sem me, né? E aí se eu... Falo com sinceridade. Se eu tivesse sido eleito no 8º, no 9º, ali, 6º, 10º, que era 3, né? Eu ia simplesmente ficar uns 6 meses e pedir para sair e deixar o meu suplente assumir. Mas aí, Ronaldo, veio a segunda eleição e eu acabei sendo mais votado novamente. De novo. Aí assim, não tinha mais jeito de eu sair fora, né? Da política, por quê? Por causa assim, é uma confiança, as pessoas dando mais um voto de confiança, aí eu fui tocando minha vida, mas aí já com um pouco mais de experiência, sabendo o que eu tinha que fazer, sabendo de onde arrumar as ajudas que eu precisava, alguns deputados, e aí eu fui tocando a vida nesse sentido até o passo seguinte. E aí chega em 2008, sua primeira candidatura a prefeito. Em 2008, uma campanha também vitoriosa. Antes disso, tinha sido candidato a deputado em 2006. Aí já foi uma articulação política já feita de cima, porque na época o Kassab falou, o Lembo era o prefeito, era o governador, porque o Serra tinha se afastado. E o Lembo era governador e era muito ligado ao Kassab, e o Kassab falou, Roberto, você vai ser candidato a deputado? Eu falei, não, doutor, não, você vai assim, porque você tem uma representatividade boa lá, você tem como ajudar a sua região, a sua cidade, a sua região. Aí fui conversando, eu acabei aceitando, aí fiz a dobradinha com o deputado federal. Mas assim, eu também não estendi muito essa campanha, eu fiz mais na região, né? E acabei tendo quase 29 mil votos na época. Isso alavancou a campanha de prefeito para 2008. Então, foi tudo numa sequência. Aí em 2008, o senhor se é candidato a prefeito, o prefeito na época não podia mais concorrer à reeleição, o senhor veio candidato a prefeito, com o Gerson de vice,
uma eleição também vitoriosa, e aí muda o cenário, porque depois de 8 anos do legislativo, o senhor vem para o executivo. E como que foi essa mudança? Como que foi sentar na cadeira de prefeito e verificar a mudança do vereador para o prefeito? Olha, eu acho que eu não tive nem tempo de saber como é que era que você estava naquela cadeira lá, porque eu lembro no primeiro e segundo dia de mandato, teve aquela chuva, aquela catástrofe, caiu tudo ali, caiu Perto do tobogã. de Esperança, uma enchente lá na Laranjeira, casa caindo. Nossa, eu acho que eu não tive nem tempo de mudar mudar A mentalidade. sabe, mudar a chavinha de vereador para prefeito. Aí foi entrando numa. Aí confesso para você de novo, sem experiência, a não ser com a experiência do legislativo, mas experiência de administrativo, nada, e teve, sabe, tinha o Neto foi prefeito 2 vezes, tinha sido vereador, quer dizer, tinha toda assim, Um aparato. um jeito de governar era do Neto, né? E eu tinha que me adaptar a isso e Imprimia só o seu jeito. E imprimir a marca, né? Então foi isso, mas é uma coisa pesada. Só quem senta naquela cadeira ali pode saber como é que é, né? Porque a visão que uma grande parte da população, sentou ali, tá bem, só glamour. Nossa, um negócio. Ainda mais com a cidade naquela situação lá, você tem que trabalhar tudo aquilo lá, mudar a mentalidade das pessoas, sabe? Procurar. Não adianta você só atuar no problema ali. Você tem que atuar no problema para que ele não ocorra mais, né? Então isso é difícil, sabe? E assim, graças a Deus eu consegui formar uma equipe boa. No começo do mandato, o Gerson não era o secretário de obras. O Gerson ajudava muito, mas depois de um certo tempo que o Gerson assumiu a Secretaria de Obras. E aí, assim, aí a coisa desenvolveu mais ainda, porque o Gerson, com a visão dele, né, com a força dele, já com o conhecimento dele na parte de administração, então a gente começou, mas passamos os 4 anos muito, muito complicados, né? Uma oposição ferrenha, chata, sabe? Uma oposição quase que pessoal, mas a gente conseguiu trabalhar, então assim, tem que agradecer primeiro a equipe que a gente formou, segundo, na época eu tive uma ajuda boa dos vereadores, tá? Então não posso criticar não, acho que eles aceitaram isso, trabalharam uma boa parte comigo, e aí depois foi o segundo passo na questão da reeleição. Vem o segundo mandato, uma reeleição também muito dura, uma eleição muito dura. A gente já enfrentou o Neto, né? Enfrentou o Neto com toda a sua história, todo o seu trabalho, mas, assim, eu acho que a cidade deu mais um voto de crédito, né? De confiança, porque nos primeiros 4 anos a gente conseguiu fazer bastante coisa, mas eu acho que a população entendeu que tinha mais coisas a ser feitas. E acho que eles resolveram me dar um voto de confiança. Uma marca muito grande dos seus mandatos, doutor, é a questão das obras de fora, as obras estaduais, federais, a vinda do viaduto, que era uma demanda muito antiga, muito sonhada para quem era antigo aqui em Caieiras, né? Todo mundo só falava nisso, né? Na vinda do viaduto, que foi uma obra que se concretizou no seu mandato. Também vieram Poupatemp, INSS, outros órgãos de outros entes da federação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para o pessoal que nos acompanha de como que o senhor conseguiu essa articulação de trazer essas obras que não dependiam só do senhor, e sim da questão da esfera estadual, da esfera federal. No começo do primeiro mandato, eu, como disse para você, eu tinha sido candidato a deputado estadual junto com o Guilherme Campos, que foi eleito na época deputado federal. E era muito ligado ao Kassab. Então eu consegui algumas obras vindas da federação com a ajuda desses parceiros. Assim, só contando uma história para você, a questão do viaduto, quando eu saí candidato a deputado, o governador na época falou: Roberto, o que é que vocês precisam lá na região?
E aí a demanda principal era o viaduto, né? Até por questão, não só para Caíba, mas para os municípios em volta. Aí ele, na época, o governador falou, então faz a campanha baseado nisso, com isso de mote, que nós vamos, esse viaduto vai sair. Aí a gente fica certa resistência, mas eu vi depois assinado lá no Diário Oficial, tudo certinho, reservado a verba para a construção do viaduto. Então, assim, eu vi, e assim, você vai para as reuniões em São Paulo, com o governo e tal, assim como você tem a reunião com o vereador e sente aquele fundo, aquela esperança, aquela vontade da pessoa que está te trazendo uma demanda verdadeira, lá em cima também eles sentem isso. Então, acho que a confiança que eles tiveram nos projetos que a gente tinha foi abrindo as portas e a gente foi trazendo essas obras para cá. A questão do viaduto, só voltando um pouco, eu lembro até hoje, o secretário de transporte, numa reunião lá, ele falou, Roberto, você fez a campanha de deputado, estava em cima do viaduto, mas o que é que você prefere para a sua cidade? O viaduto ou a estação? Porque tem um projeto de uma outra estação aqui, estação ferroviária, aqui. Aí eu conversei com ele e falei, ó, secretário, se eu for falar só em termos de cidade, é lógico que a estação é mais necessária. A estação seria para o lado do Serpa, para o lado do Pachico, aqueles lados. Mas, em termos de região, até para a própria cidade também, porque já morreu gente ali nessa passagem de nível. Então, assim, o viaduto é essencial para nós. Então, a gente vai fazer o viaduto. E aí foi que nasceu a história do viaduto. Né? Essa foi uma a gente conseguiu concretizar essa obra. Uma outra questão, assim, até por causa disso, o Arnaldo Faria de Sá me ligou um dia e falou, Roberto, eu vou levar uma agência de INSS aí. Você precisa arrumar terreno, você precisa arrumar área. Eu falei, não, a gente arruma, dá um jeito, aqui nem tiver que fazer o segundo andar, a gente dá um jeito. E aí foi que a gente tirou o pessoal, lembra ali, era o Fundo Social, na frente do fórum. Era o Fundo Social. E o Nélio tinha doado uma parte do terreno ali para a terceira idade, né, que hoje eles têm lá. O prédio. Aí eu fui, conversei com o pessoal da terceira idade, na boa, eles aceitaram, eles ficaram com uma parte e cederam a outra parte. E a gente construiu o INSS lá. Uma outra vez, eu saí da prefeitura, cheguei em casa, acho que era umas 6 horas, 6h30 da tarde, tocou o celular e aí eu atendi, era o Geraldo, na época o governador. Roberto, você quer um poupa-tempo aí? Eu falei, vem aqui, acho que é uma região que está sempre caindo, sempre precisando, eu agradeço. Se eu trouxer, mas você precisa arrumar área de novo. Aí eu falei, nossa, aí vai ser. E a área tem que ter certo tamanho, tem tal, tá num lugar bom e tal. Aí nós saímos correndo atrás aí da área mesmo, o secretariado todo me ajudando e tal. Aí a lei era a Guarda Municipal, né? Sim. Aí nós desalojamos a Guarda Municipal de lá, passamos na Câmara, autorizamos e cedemos a área para o poupa-tempo. Então, assim, Ronaldo, foi assim, as coisas foram acontecendo e tal. E assim, eles também lá em cima, na esfera estadual, principalmente, viram que a gente tinha como fazer, ajudava a fazer. Não ficava só cobrando, não, a gente participava disso tudo, né? Tinha até uma coisa que a prefeitura às vezes ajudava em uma parte de terraplenagem, algumas coisas, então nós fizemos a nossa parte. E aí foi assim que saíram algumas coisas. Né? E qual que é a sua maior satisfação hoje, depois de todo esse tempo? Qual que é a maior satisfação que o senhor sente em todo esse trabalho feito nesses 16 anos? Nesses 8 de vereador e nesses 8 de prefeito? Qual que é a maior satisfação? Não sei se tem a maior satisfação, mas assim, tem essa satisfação pessoal, né? De você ter sido eleito vereador na cidade, ser eleito prefeito, poder andar pela cidade aí na boa, tranquilo, ando pelos bairros bem tranquilo.
Mas assim, as obras que foram feitas, né, isso tem